Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, aproveitando o nosso democrático regimento interno, que nos permite, mesmo discutindo uma matéria, estender a outros assuntos, enquanto ainda ninguém interfere nesse regimento para acabar e obrigando que as pessoas falem só sobre aquilo que alguns outros que estão fora desse poder têm interesse, porque o nosso regimento interno é tão antigo que ele, 90% dele é lá do início da criação da Assembleia. E esse sistema que nós aceitamos aqui, que com certeza não representa o pensamento de todos os deputados, representa sempre o pensamento dos poderes que estão subordinados e que depende da Assembleia para discutir as matérias e as leis e a aprovação delas ou não. Essa interferência, ela é sempre registrada em todos os períodos políticos do Estado pelo Poder Executivo, principalmente. E algumas vezes pelo Poder Judiciário, que se mete no Poder Legislativo sempre que pode, até para dizer, e não é só o Poder Legislativo estadual, o Supremo Tribunal Federal já teve coragem de dar liminar proibindo de tramitar processo na Câmara Federal. O que é o maior absurdo. Porque quando você faz uma proposta, o parlamentar está apenas colocando uma ideia para ser discutida. Não pode haver regimento interno nenhum que mate essa discussão no plenário. Porque o que é o Poder Legislativo? É o fórum de discussão dos assuntos. E não existe nenhum projeto que já chega aqui aprovado no seu do Executivo, que só passa aqui para ser carimbado e voltar. Mas o projeto dos deputados, eles passam aqui com uma ideia do parlamentar, oferecendo a discussão até para aprimoramento das necessidades, das demandas. E nós vivemos, todos os parlamentos brasileiros vivem sob a pressão de ter que acompanhar o regimento quando interessa certo segmento, e não quando interessa a discussão pública. E vocês veem que quando você apresenta uma matéria aqui, até a imprensa agora deu para poder dizer como é que a Assembleia tem que fazer. A imprensa agora é que diz se a Assembleia pode criar cargo ou se não pode. Quando, na verdade, isso é previsto em lei, que você pode criar despesa quando você tem orçamento e tem disponibilidade financeira para aquilo. E a Assembleia do Espírito Santo é o exemplo nacional de economia. Talvez esteja entre as primeiras em termos de economia e de devolução de recursos para o Estado. Só que isso fica sendo visto como se a Assembleia tivesse que funcionar do jeito que as pessoas que não estão aqui dentro querem. E qualquer despesa que se possa criar aqui vira motivo de manchete na capa dos jornais, como se aqui praticasse aquilo, tudo que não é possível, mas ninguém vê manchete dos salários a mais pago pelos poderes judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas. A pauta deles nunca vai para a imprensa. Quando vai timidamente numa notinha. Então, eu quero dizer que hoje aqui, por exemplo, nós estamos em discussão com um projeto de resolução, em que nós queremos aqui publicamente, que o projeto está na mão do presidente da Comissão de Justiça, com um prazo para relatar, que se o problema é o aumento de comissão parlamentar de inquérito, eu quero propor à Casa que retire, mantenha 5, até porque o deputado Sérgio Bagés está aqui na linha de independência, e eu não entendi o discurso dele de falar que não precisa de mais CPI, porque normalmente quem está na linha de independência de oposição tem que estar querendo instrumento de fiscalização, de controle. E nós temos que limitar no Brasil a corrupção. Essa sim tem que ser limitada. Agora, os instrumentos de fiscalização nós temos que ampliar.
Nós temos que modernizar o Legislativo a permitir que todos que quiserem fazer comissões especiais e comissão CPI possam fazer, porque só interessa ao Executivo brasileiro limitar o número de comissão. Essa onda que a imprensa caiu nela aí, criar CPI e negócio de cargo, é porque a imprensa está fazendo o jogo do Executivo, está fazendo o jogo daqueles que fraudam a lei, daqueles que praticam absurdo e corrupção no país, de não serem fiscalizados. O Poder Legislativo tem que fiscalizar tudo em 100 CPI, 50 CPI, mas não querer limitar, porque você está castrando o direito parlamentar de se cobrar. Nós temos aí vários motivos para criar CPI, inclusive com relação aos radares, que é a maior fonte de roubo, é o maior descaramento do Estado permitir esses pátios de guincho, permitir radar, que essa é uma fonte de roubo conhecida no mundo inteiro. Até o jornal Fantástico já deu matéria comprovando que isso é roubo, isso é assalto. E, senhor presidente da Comissão de Justiça, isso não tem nem controle, porque recentemente o jornal A Gazeta registrou 2 pessoas que receberam multa de 255 quilômetros e provaram que o carro só roda 220. Então prova isso, que esse sistema não é correto, não é exato, e isso é realmente uma fonte de roubar a população do Estado do Espírito Santo.